pessoal da segunda série do ensino médio. Que prazer estar com vocês. Eu sou a professora Maria Fernanda de Filosofia e hoje nós teremos um encontro de conteúdo integrado. Então, já começo contando para vocês que o título da nossa aula é Mulheres Filósofas. Vejam aí na tela. Marie de Gournay, Igualdade entre Homens e Mulheres. Aí a gente já consegue sacar, então, qual vai ser o tema da nossa aula. Uma autora, né, que trata, então, dessa questão das desigualdades e igualdades entre mulheres e homens, certo? A habilidade que a gente vai trabalhar hoje, então, é a de analisar a condição de seres humanos a partir da reflexão filosófica sobre diferenças e igualdades entre homens e mulheres dentro do âmbito da filosofia política e da ética, homens e mulheres. E aí vocês devem estar curiosos, então, para saber quem foi a autora que dá título para a nossa aula, a Marie de Gournay. Conto para vocês, então, que ela foi uma filósofa, tradutora, escritora francesa, e observem bem que ela nasce, pessoal, um pouquinho depois, na metade do século XVI, e ela falece em 1645. Então, ela tem uma vida longeva, né, para os padrões da época. Ela vive aí 80 anos. E nesses 80 anos de vida da Marie de Gournay, ela é considerada, digamos assim, pela sua obra e pelo seu pensamento, uma autora de um certo braço, né, de pensamento que se chama protofeminismo. E a gente já vai ver isso melhor daqui a pouquinho. A Marie de Gournay, ela ficou famosa por duas obras. A primeira se chama Igualdade entre Homens e Mulheres, que ela escreve lá no ano de 1622. E a segunda se chama Queixas de Mulheres, que ela escreve em 1626. Lá na metade do século XVII, então, já se estava falando, né, sobre a necessidade de debater as questões de gênero, né, de igualdade entre homens e mulheres, muito embora a palavra gênero seja algo mais contemporâneo, né, não era assim que se utilizava na época, mas o tema já aparecia. E agora que a gente entendeu um pouquinho melhor sobre a autora, vamos ver aí as atividades que a gente tem para fazer no encontro de hoje. São duas, vamos ver um pouquinho melhor, dizem assim: com o auxílio de seu professor, utilize a internet para descobrir e anotar em seu caderno. 1. O significado do termo protofeminismo. E vocês estão lembrados que a gente falou que Marie de Gournay é uma representante disto que a gente convencionou chamar de protofeminismo, né? E 2. O contexto histórico em que viveu Marie de Gournay. O que vocês vão fazer após essas duas atividades? Vamos compartilhar, então, com o professor e com o colega, as respostas que você encontrou para essas questões. Beleza? A gente já se encontra. Então, pessoal, agora que vocês já fizeram essas duas atividades, gostaria de ler com vocês um trechinho da obra Igualdade entre Homens e Mulheres, escrita por Marie de Gournay, né? E ela disse o seguinte, vejam aí na tela. A maioria dos que defendem a causa das mulheres contra essa orgulhosa preferência que os homens atribuem a si mesmos, reenviam essa preferência em direção às mulheres. Eu fico contente apenas em igualá-las aos homens. A natureza se opõe a olhar tanto para a superioridade quanto para a inferioridade. Se as mulheres chegam menos frequentemente que os homens aos graus de excelência, é de admirar que a falta de boa instrução não as impeça de chegar, pelo menos, a algum lugar. Aí vamos, então, para a nossa terceira atividade do nosso encontro, que diz o seguinte. Após a leitura do trecho de Igualdade entre Homens e Mulheres, discuta com o professor, professora e colegas a respeito das questões. Qual a posição de Gournay em relação às diferenças das conquistas e posições ocupadas por homens e mulheres?
Em sua opinião, as ideias de Gournay guardam alguma atualidade? Apresente, então, com argumentos, o seu ponto de vista. Atividade 3, debatendo ideias. Vamos embora? A gente já se vê. Para finalizar, então, deixo aqui algumas sugestões para aqueles que quiserem se aprofundar no tema. A gente tem aí uma tradução muito legal do texto A Queixa das Damas, da Marie de Gournay, tradução organizada, feita por Cinelli Tardioli Mesquita, Marta Tremblay Vilau, são duas excelentes tradutoras. Saiu na revista Outra Margem, e também um texto da Rede Brasileira de Mulheres Filósofas, sobre a Marie de Gournay, para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre a autora. Por fim, então, deixo para vocês uma sugestão de atividade para ser realizada, então, em casa, para aqueles que puderem fazer. Realize uma pesquisa a respeito do tema presença feminina na universidade. Será que existem cursos com grande desnível entre o número de alunos homens e alunas mulheres? Será que há cursos considerados masculinos e outros considerados femininos? E, se houver, por que você acha que isso acontece? Legal? Então, essa atividade aí inspirada, né, pela autora que a gente trabalhou no nosso encontro de hoje, eu tenho certeza que vão sair excelentes discussões. A gente se vê numa próxima, pessoal. Um grande beijo a todos. Até mais.